todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente para sempre. Quero louvar a Deus pelo pastor Ivanildo, amigo nosso, tempinho já, conhecemos já um tempinho, Deus abençoe, viu? Você e sua casa, o Danilo, demais pastores que estão aqui na retaguarda do pastor Ivanildo, na sua ausência, dando sequência a essa obra. Eu creio que nada é em vão na casa do Senhor. Sempre há uma recompensa para quem faz com amor para a casa do Senhor. E a casa do Senhor, ela merece o melhor. Conforme? Amém? Todos encontraram? Marcos capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até o verso número 7. Diz assim: E chegaram então do outro lado do mar, na terra dos Gadarenos. E logo que Jesus desceu do barco e saiu a seu encontro do sepulcro, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas das vezes presos com aguilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os aguilhões em migalha, e ninguém o podia o domar. Sempre de dia e de noite andava pelo sepulcro, pelos montes, gritando e se ferindo-se com pedra. Vendo, pois, Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, peço-te, que por Deus não me atormente. Verso 8 para concluir. Mas Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E você diz amém. Amém. Pode sentar, irmão. Obrigado. Meus irmãos, quero um pouco da sua atenção aqui. Eu não sou aquele pregador que você esperava, então tenha paciência comigo, tá bom? Esse capítulo 5 do Evangelho de Marcos, ele vai mostrar claramente para a gente a soberania de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for ver este capítulo, Jesus primeiro, ele liberta um homem que estava possesso de demônio. Mais adiante, ele cura uma mulher de uma hemorragia. Mais adiante, ele ressuscita a filha de Jairo. Então esse capítulo vai mostrar para a gente que Jesus tem poder, primeiro, sobre os demônios, segundo, sobre as enfermidades, e em terceiro, ele tem poder sobre a morte. Porque a Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. E esse capítulo 5 aqui, irmão, antes de nós entrar no texto que nós lemos, precisamos voltar um pouco mais ao contexto, para nós ter uma compreensão melhor aonde eu quero chegar e aonde o Espírito Santo nos deseja nessa manhã falar ou continuar falar conosco aqui hoje. Se porventura, irmão, eu falar aqui noite, me perdoe, tá? Que eu estou mais acostumado a pregar mais à noite, tá bom, irmão? Tá bom? Tá, pastor? Tá bom? Mas Deus não se engana não, tá, irmão? For Deus, ele não se engana nem com dia com noite não, tá bom? Amém, irmão? Vamos lá. O capítulo 4, que antecede esse capítulo 5, no capítulo 4, Jesus está pregando uma série de pregações, e as suas pregações é sobre parábola, e ele vai pregar sobre a parábola
do semeador, a parábola da semente, a parábola da candeia, e ele vai pregar sobre a parábola do grão de mostarda. Ele está pregando para uma grande multidão, uma série de pregações sobre parábola. E é uma grande multidão. E quando a Bíblia relata a grande multidão, aproximadamente, irmão, mais de 5.000 pessoas. Ele está pregando essa série de pregações, ensinando aos seus discípulos, à multidão, essa série de parábola. De repente, Jesus, ele para as suas pregações sobre parábola, ele para, chama os seus discípulos, chama ele e diz para ele: vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado do mar. Eu fiquei a me pensar, questionar, dizer, o que fez Jesus, irmão, abandonar uma grande multidão, abandonar aquela grande multidão que estava ao seu lado, e ele agora vai correr para o outro lado do mar, atrás somente de um homem. Eu imagino comigo, irmão, que quando Jesus está pregando aquela série de parábola, muitos ali realmente estão ali para ouvir, mas outros estão ali só para correr atrás dos seus milagres. Então Jesus vê que muitos estão ali só atrás dele por causa dos milagres que ele fazia. Então Jesus olha para o outro lado do mar, do outro lado, e ele vê um homem possesso de demônio. Escute isso aqui, irmão. Jesus está pregando para uma grande multidão, e um homem possesso de demônio chama a sua atenção. Isso aqui me embateu, me deu um choque em mim. Por quê? Um homem demoniado chamou a atenção de Jesus. E eu fico imaginando, nós como cristãos, dizemos que é adorador, o que nós estamos fazendo para atrair a presença dele em nossas vidas. Esse homem endemoniado atraiu a atenção de Jesus. Então Jesus olha para o outro lado e fala: entramos no barco e vamos para o outro lado do mar. Eu quero crer, irmão, não está na Bíblia, penso eu, que Jesus olhou para o outro lado do mar, porque Jesus, irmão, ele conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Eu quero crer que Jesus olhou para o outro lado do mar, lá na terra do Gadareno, e viu aquele homem, irmão, que ele andava de dia, de noite, gritando, perturbando a cidade toda, de dia e de noite. Eu acho que Jesus olhou para Gadara, olhou para esse endemoniado e pensou: se esse homem endemoniado, ele já faz tudo isso, ele perturba a cidade toda, não deixa quieto, imagine esse homem cheio da minha presença, o que ele vai fazer. Aleluia. Aí Jesus sabe de uma coisa? Vamos para o outro lado. Chama os discípulos e diz: entramos no barco. Se os irmãos observar, foi Jesus que chamou os discípulos para entrar no barco. Se os irmãos perceberem no texto, nenhum momento os irmãos vão encontrar no texto Jesus dizendo assim: ó, nós vamos entrar no barco, mas se prepare, que o vento vai soprar, a água vai entrar quase no barco, o barco vai quase ir a pique, se prepare. Se os irmãos for ver, nenhum momento Jesus falou isso para os seus discípulos. Ele só falou o quê? Entramos no barco, mas não disse o que ia acontecer no decorrer daquela navegação. A pergunta é essa que não quer calar: por que Jesus não já preparou o seu discípulo dizendo: ó, vamos entrar no barco, mas se prepare, o vento vai bater contra, se prepare. Nenhum momento Jesus alertou o seu discípulo, só disse para ele: entramos no barco. E a pergunta é essa que não quer calar:
Porque ele não fez isso. Ei, você vai entender agora algumas coisas que acontecem na sua vida e você não entende. Sabe por quê? Porque se Jesus dissesse para os discípulos: entre no barco, se prepare que o vento vai bater ao contrário, as ondas vai vir, o barco vai quase afundar. Eu pergunto, quem queria entrar no barco? Hã? Quem queria entrar no barco? Ninguém. Então entenda uma coisa aqui nesta manhã. Jesus nunca vai revelar o processo. Eu vou repetir isso aqui novamente. Jesus nunca vai revelar o processo para você, mas ele vai mostrar o resultado do outro lado do processo. Para algumas pessoas aqui hoje, essa manhã, você não está entendendo nada, irmão. Jesus mandou você entrar no barco e não falou nada. Porque se ele falar o processo que você vai passar, você foge, você corre. Por isso ele não fala, não revela o processo. Ele só vai mostrar o resultado do processo do outro lado. Entenda uma coisa nesta manhã. Se Jesus revelasse para José o que ele ia passar, para Davi o que ele ia passar, quem queria passar até chegar ao reinado? Mas ele nunca revela o processo. Ele revela o resultado. E para algumas pessoas nesta manhã, entenda uma coisa. Quando Jesus mandou o discípulo entrar no barco, primeiro, ele tinha um destino. Segundo, ele tinha um propósito. Qual era o destino? Chegar do outro lado. E qual era o propósito? Libertar aquele endemoniado. Jesus não entra na vida de ninguém aleatória por qualquer coisa. Quando ele entra na vida de alguém, primeiro, ele tem um propósito. Segundo, ele tem um destino certo. Se Deus entrou na sua vida esta manhã, porque ele tem um propósito. Ele tem algo a realizar através da sua vida. Não questione, não pergunte por quê. Só entre no barco. Porque se ele está no barco, tudo vai andar bem. Se ele entrou na sua vida, ele tem um propósito. E em segundo, ele tem um destino. Você não vai sair por aí batendo cabeça, irmão, sem saber o que fazer. Não, senhor. Deus tem um destino traçado para a sua história. A minha Bíblia diz que ele coloca caminho no meio do deserto, irmão. Irmão, deserto, irmão, não tem rota, irmão. Deserto não sabe onde vai. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar um caminho no meio do deserto. Você não vai sair batendo cabeça, você vai chegar na direção certa do outro lado. Aleluia. Muito bem. Jesus fala para os discípulos: entramos no barco. Quando ele entra no barco, aí o texto vai dizer para a gente falar, irmão, que ele entra no barco e Jesus vai para onde? Vai para a popa, pega uma almofada e vai dormir. Isso aqui me chamou a atenção, irmão. Espera aí, vamos aqui recapitular. Quem foi que chamou os discípulos para passar para o outro lado? Foi quem? Vou comigo aqui, foi quem? Vou pedir para você repetir alguma coisa, irmão, tá? Fica brabo não, tá bom? É só para você não dormir no culto, tá bom, irmão? Tá combinado assim? Vamos lá. Quem foi que chamou os discípulos para entrar no barco? Foi quem? Jesus. Então foi Jesus que tomou a iniciativa de chamar os discípulos para atravessar para o outro lado. Irmão, por que Jesus entra no barco e vai dormir? Porque eu penso assim, quem chama tem que dar o primeiro exemplo a ficar acordado. Concorda comigo, irmão? Se eu chamei o pastor Ivanildo, vamos amanhã para Suzano, 4 da manhã, tá bom? Tá bom, eu que chamei. Aí dá 4, dá 5 e o Abimael não chega. Pastor Ivanildo, Abimael, chamou? Cadê o homem? Não é isso? Então quem chama, irmão, tem que ser o primeiro a dar exemplo, chegar cedo.
chegar. Aí Jesus chama os discípulos e vai para onde? Pega uma almofada e vai dormir. Irmão, não está no texto, mas eu creio assim, irmão, e vocês vão concordar comigo. Dentro daquele barco, os discípulos, tinha homem que conhecia aquele mar, ok? Conhecia esse mar, irmão, de ponta a ponta, irmão. Ia, voltava, conhecia onde eram os perigos que morava, onde estava. Esses homens conheciam esse mar, irmão, na palma da sua mão. Eles viviam ali, ou seja, a sua vida praticamente, irmão, era naquele mar, pescando, irmão. Então ele conhecia cada detalhe daquele mar. Ele conhecia quando o vento não estava a favor, não estava para peixe. Então ele conhecia cada detalhe daquele mar e o barco que eles estavam. Penso eu, que quando Jesus entrou no barco, os discípulos olhou para Jesus e falou: Jesus, a partir de agora, o comando está com a gente, tá bom? O Senhor só entende é de pregar a parábola, é de fazer milagre, multiplicar pães, mas de barco e de mar, o Senhor não entende nada. Então, Jesus, pode ir dormir, tá bom, Jesus? Você está muito cansado, pregou o dia todo, então vá dormir, Jesus. Aí Jesus, tá bom, vocês querem assim? Pegou a almofada e foi para a polpa do barco dormir, irmão. Os discípulos, irmão, se achavam o quê? A autoconfiança. Achavam, porque ele era profissional naquela área, dominava. E por algum momento instante, eles se acharam que Jesus não precisava, ele não precisava mais de Jesus naquele momento. Aí o texto fala, Jesus dorme, e eles vão. Durante a navegação vai tudo perfeitamente, tudo correndo bem. De repente, sabe aquela mudança de tempo? Escurece, começa a soprar, aí vem raios, daí aquilo, trovões, lá vem aquela garoa fininha de vento, e vai engrossando, e o vento batendo no contrário. Acho que o discípulo, é mais uma qualquer, já passamos por tanta, já passamos por essa aqui é mais uma qualquer. E eles vão, tenta dominar o barco para lá, e o vento sopra, a tempestade aumenta. E é bom aqui lembrar para os irmãos terem ideia, naquela época o barco, irmão, não era que tinha de motor, era aquele que tinha remo, irmão. Então o esforço era maior ainda. E eles dominam para lá, para cá. E o discípulo vê que não consegue dominar. O discípulo olha e vê que as suas forças se esgotaram. De tanto tentar controlar aquele barco, as suas forças se acabaram. Chegaram no seu limite. E eles agora vão ter que reconhecer, olhar para trás e ver uma cena, irmão. Jesus dormindo na polpa do barco. E o barco balançava e ele dormindo. O vento trovejava e ele lá dormindo. Eu acho que o discípulo olhou e falou: como é que pode? O vento está soprando. O barco está quase indo a pique. Os trovões, esse homem está dormindo no barco. Consegue dormir? E eles vão ter que fazer algo. E vão ter que clamar por ele. E ele fala: Jesus, desperta. Não se dá que nós vamos perecer? Se os irmãos lerem, irmão, na entrelinha esse clamor dos discípulos, é um tom mais ou menos assim, irmão. Ô Jesus, acorda. Faz alguma coisa. O Senhor colocou a gente nessa quando está dormindo? É mais ou menos assim o tom do grito dele, irmão. Ô Jesus, desperta, faz alguma coisa.
O Senhor colocou a gente nessa e agora está dormindo, acorda, desperta. Como Jesus é educado, ele se levanta, levanta a sua mão, repreende a fúria do mar, do vento. O mar se acalma. E a Bíblia diz que fez uma grande bonança. Ei, olha aqui. Jesus muito bem podia repreender os discípulos naquela hora. Porque se Jesus usou a palavra repreender para o vento e o mar, não era uma tempestade qualquer. Era uma tempestade maligna. E a gente precisa discernir quando é Deus e quando não é Deus. Jesus repreende, usou a palavra repreender. Então não era uma tempestade qualquer, era maligna. Porque o intuito do inimigo era impedir Jesus chegar do outro lado. Mas escute nesta manhã. Quando Jesus entra no barco com os discípulos e diz para ele: entramos no barco e passamos para outra banda. Outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ó, eu já determinei a tua saída e a tua chegada. Eu vou repetir novamente, você entender? Vou repetir. Eu ouvi 3 glória a Deus, 2 aleluia. Eu vou repetir novamente. Quando Jesus entra no barco e fala para os discípulos, passamos para outra banda, ele já tinha determinado, dizendo: eu já determinei a tua saída e a tua chegada. Mas se aparecer vento, não tem problema. Mas se o vento soprar contrário, o que vai prevalecer é a minha palavra. A palavra de Deus foi liberada nesta manhã. Essa igreja vai chegar do outro lado. Pode levantar vento contrário, pode levantar quem for contra, mas Jesus já liberou a palavra, e a palavra é essa: vamos chegar do outro lado. Oh, presença de Deus nesta manhã. Ele entrou no teu barco, tem um destino certo. Ele tem um destino certo, é chegar do outro lado. Aí o texto vai dizer, irmão, que ele repreendeu o vento e o mar e fez uma grande bonança. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que geralmente tempestade, ela vem acompanhada de raios, não é isso? Trovões, aquela chuva que vem. Quem consegue dormir no barulho, irmão? Tem pessoa que tem pavor, trovões, nem consegue dormir. Raio, trovões, vento, o barco balançando e Jesus o quê? Dormindo. O que é que eu entendo aqui, irmão? Que raios, trovões, vento ao contrário, não desperta Jesus. Mas o que faz ele ainda se despertar é quando a igreja dobra o seu joelho e começa a clamar o Deus do céu e da terra. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus ouvidos à oração deste lugar, porque eu escolhi e separei esse lugar para que meu nome seja glorificado nele.
Quando a igreja começa a clamar, Deus ainda se inclina para ouvir o clamor da igreja. Quando a igreja começa a se humilhar, Deus se inclina a ouvir o clamor da igreja. E nesta manhã, se você clamar a Ele, Ele vai mandar resposta nesta manhã. Ainda que seja impossível, mas através do teu clamor, Ele vai tornar as coisas impossíveis, e o nome dEle vai ser glorificado nesta casa. Aleluia. Aí o texto diz que Ele repreendeu o vento e o mar e fez uma grande bonança. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmão, quando Jesus dorme no barco, está dormindo, Jesus quer ensinar uma lição para os discípulos, e serve também para a gente nesta manhã aqui hoje. Quando Jesus dorme no barco, está dormindo, no meio daquele vendaval todo, e está dormindo, sabe o que Ele queria deixar bem claro, bem evidente para os discípulos, e serve para a gente aqui hoje? É o seguinte, mais ou menos isso: é possível sim dormir no meio da tempestade. Eu vou repetir novamente. Jesus queria ensinar para os discípulos, e quer ensinar para a gente nesta manhã, que nos vendavais da vida, nos ventos fortes da vida, que você muitas vezes perde o controle, perde a tua força, e você chega no teu limite, e fala: Senhor, não dá mais, Senhor, não tem como mais prosseguir avante. E Deus está dizendo: é possível sim dormir no meio da tempestade. Nesta manhã, aqui nesta manhã, tem um travesseiro espiritual. Deus está dizendo: ei, do teu lado tem um travesseiro. Para de ficar preocupada com o dia de amanhã. Para de se preocupar à toa, meu Deus. Para de se gastar à toa. Para de querer tomar remédio para dormir com tanta preocupação. Deus está dizendo: ei, vai descansar. Vai descansar. Do teu lado tem um travesseiro, vai dormir, porque enquanto tu dorme, eu estou trabalhando em teu favor. Enquanto descansa, eu estou trabalhando por tua causa e por tua vida. Vá descansar, vai dormir, irmão. Para de se preocupar à toa. Você está perdendo noite de sono. Você não está vendo que você está perdendo a tua saúde, se desgastando à toa, se preocupando. Tem um travesseiro, vai dormir. O dia de amanhã pertence a Ele, e Ele está cuidando do mínimo detalhe de cada vida nesta manhã. Vá descansar, dormir. Aí o texto fala, irmão, que Jesus vai, e chegam do outro lado. Chegou do outro? Eu falei, cheguei do outro lado, não teve nenhuma reação, irmão. Mas tá bom. Você vê, né, irmão? Eu fiquei na expectativa agora tão grande, irmão. Foi isso mesmo, irmão, foi. Eu falei, pô, chegou do outro lado, irmão, como vai ser? Vixe. Mas pelo jeito, irmão, quer ficar no meio do barco, no meio do mar, irmão. Ei, aí o texto fala, irmão, já estou caminhando para concluir já, tá, irmão? Aí o texto fala, irmão, Jesus chega do outro lado do mar, chegou. Aleluia! Opa, agora sim. É forte, é. Aí a Bíblia diz, irmão, que quando chegaram do outro lado do mar, chegaram.
Chegou no capítulo 5, do outro lado. Chegaram. Porque o ser humano, irmão, ele só olha pra gente e só vê o nosso presente. Você sabia? Infelizmente, o ser humano, ele olha pra gente e só vê o nosso presente. Ele só vê como você está aqui agora. Você está bem, ó, praticamente está bem vestido, está bem alinhado, está bem, ó, está bem, está bem, pá. Ele só vê o seu presente, irmão. Ele quer ver como você está no presente, um relógio bom, uma casa boa, um carro bom, ele só vê você no presente. Aí fala, ó, está bem, hein, olha como o homem está. Agora, ele só vê o teu capítulo 5, mas não olha o teu capítulo 4, né? Não é isso? Que no 4 teve vento, teve tempestade, o barco quase ia afundar. Aí chegou no capítulo 5, ninguém vê. Ah, tá bem. Mas o capítulo 4, só o céu contemplou o que passou. Aí nós podemos dizer de boca cheia, chegamos do outro lado. Chegamos do outro lado. Irmão, entenda uma coisa. Nós não precisamos de plateia, irmão, para ter reconhecimento. Não pensa assim. Nunca faça coisa, irmão, buscando reconhecimento humano, irmão. Se você fizer isso, irmão, pensando uma coisa, eu quero ser reconhecido. Ei, reconhecido, que o único lugar que eu conheço para reconhecer é ML, irmão. Ei, quem quer ser conhecido aqui na terra, irmão, meu Deus do céu. Não, irmão, pelo amor de Deus. Faça as coisas, irmão, não visando reconhecimento, mas faça tudo para a glória de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Deus te conhece num quarto do secreto, ninguém te vê, mas o céu te vê. Eu sinto Deus nesta manhã aqui, irmão. Eu sei que vai doer um pouquinho, irmão, vai ter um gostinho de bezetacil, mas eu preciso falar isso aqui, irmão. Ei! Para de se expor em redes sociais. Eu sei que vai doer, mas tem que falar isso aqui. Para de querer se expor em redes sociais, mas quando está triste, coloca uma carinha. Hoje amanheci triste, aquela carinha de choro. Não é isso? Como é que tá? Hoje eu amanheci bem, hoje não. Aí coloca ali, ninguém está vendo, todo mundo já viu. Só ele, Deus sabe. Tu já colocou todo mundo ver como tu só é Deus. Ei, para de se expor em redes sociais para os outros. Ei, se tem algum problema sério, ninguém precisa saber nada. O que minha Bíblia orienta é o quê? Pregador, é entrar no quarto. É fechar a porta do quarto. Pegar uma cadeira e dizer, Jesus, pega 2 cadeiras, uma é minha, Senhor, a outra é tua, senta comigo aqui, Senhor. E começar a desabafar para Ele. Falar para Ele os teus problemas. Eu tenho certeza absoluta, irmão, que Ele vai entrar com uma ação. Ele vai mudar o quadro. Ele vai virar o negócio. E o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Para de se expor em redes sociais. E outra coisa, para de desabafar para a pessoa que você não conhece. Nem todo mundo quer teu bem, tá? Só está fiscalizando para saber como é que está a tua vida. Você lembra da mulher que quando perdeu o filho, morreu? Lá de Eliseu?
Eliseu profetizou que ia ter um filho. O filho dela agora nasce e morre. Eliseu está lá no monte com seu servo Geazi. Lá debaixo ele avista a sunamita. E ele fala: Geazi, desce lá. Pergunta para a sunamita se está bem com ela, com seu esposo e seu filho. Pergunta, desce lá. Ele desceu. E aí? Como é que está tu? Benção pura. Estou ótimo. Na tua casa? Oxe, maravilha, melhor ainda. Eu perguntava, estava bem as coisas? Não estava, o filho estava morto. A pergunta é essa: e por que ela não desabafou com o Geazi? Porque o negócio dela não era com o Geazi, era com o homem de Deus. Era com o profeta de Deus. Tem coisa, irmão, que nem todo mundo precisa saber. Ainda tem homem e mulher de Deus, irmão, que vão te aconselhar. Isso aqui não é correr atrás de profeta, irmão. Correr atrás de profeta é uma coisa, você pedir aconselhamento é outra coisa. Não confunda. Você correr atrás de um homem de Deus, ele vai te aconselhar o que deve fazer. Correr atrás de profeta é outra coisa. Ô profeta, que roupa eu vou usar hoje, hein? Que sapato eu devo usar hoje, hein? Ei! Agora correr atrás do homem de Deus, pedir um aconselhamento, irmão, isso é louvável. Porque ainda tem homem e mulher de Deus que Deus usa na terra. Aí o texto fala, para nós concluir já, a minha introdução, que eu não cheguei ainda em Gadara, não. Só descemos do barco. Aí o texto fala, irmão, que chegaram do outro lado. Saíram do capítulo 4 e chegaram no capítulo? Vamos aqui fazer aqui, irmão, um paralelo. O ano passado, foi que ano foi mesmo? Alguém lembra? Ninguém sabe aqui, irmão. Não foi 2024, foi isso? Vamos lá, não foi 2024 ano passado? Terminou no final qual? Qual o final do número que terminou? Não é 4, irmão? Me ajuda aí, irmão. Vamos lá, vamos aqui capitular. O ano passado foi 2024. E terminou 2024 no final? 4. Nós estamos aqui hoje em 2020. O final é o quê? 5. Para algumas pessoas aqui, 2024, irmão, não é nem para estar aqui. Não é nem para estar aqui hoje, não era. Que o vendaval foi tão grande. Alguém até falou, 2024 não passa isso aí. Aquele ali, não chega a 2025, não chega nem a pau, não chega. Aí nós, ó, enchemos o pulmão. Não é arrogância não, tá bom, irmão? Não é arrogante não, tá bom? Nós enchemos o pulmão e dizemos assim, ó: olha eu aqui. Vamos lá? Olha eu aqui. Quem estava no comando garantiu a nossa chegada de 2025. Aí o texto fala que Jesus chegou do outro lado do mar. Ele vai descer do barco. Olha só que interessante. O texto fala, e Jesus descendo do barco. Jesus descendo do barco, colocou o pé em terra. Isso aqui, irmão, tem coisa, irmão, que para nós alcançar, nós vai ter que descer do barco e colocar o pé em terra. Tem coisa que para nós alcançar, nós vamos ter que ter a humildade de descer do barco e colocar o pé na terra. Para mostrar que nós não somos super-homem, nem mulher maravilha. Nós somos de carne e osso.
Mas quando tomamos essa atitude, alguém do outro lado vai ser alcançado. Porque barco para Jesus aqui, irmão, não é só meio de transporte. Barco para Jesus aqui é como plataforma, púlpito que ele usava para pregar. Barco para Jesus não é só um meio de transporte. Não. Barco para Jesus também ele fazia de plataforma para pregar o evangelho. E quando não tinha barco, o que ele fazia? Pegava barco emprestado para pregar o evangelho. Então, escuta aqui. Porque hoje, muitas pessoas querem começar hoje, os seus ministérios é no barco. Você já percebeu que o barco geralmente é pequeno? Um lugar mais estreito? E é tanta gente aglomerado, batendo cabeça no barco. Mas ninguém quer descer do barco para alcançar a vida. Todo mundo quer começar no barco. Mas para a gente alcançar alguém, a gente precisa descer do barco, ter a humildade de descer, colocar o pé em terra, para alcançar alguém que precisa da graça, da misericórdia de Deus. Escuta aqui. Jesus desce do barco, desceu, e colocou o pé em terra. Quando Jesus colocou o pé em Gadara, o texto vai dizer agora que o homem está dentro aonde? Do sepulcro. O homem está onde? No sepulcro. Vamos usar aqui um linguajar mais familiar. No cemitério. Não é melhor assim, irmão? Pode ser? Para ter uma compreensão melhor, no cemitério. Vamos aqui agora. Esse homem aqui, a Bíblia diz que a sua moradia era no cemitério, dentro do sepulcro. Ele morava lá dentro. A pergunta é essa: esse homem fisicamente estava vivo ou estava morto? Me ajuda aí, irmão. Vamos lá, repetir. Esse homem fisicamente estava vivo ou estava morto? Vivo. Eu pergunto: cemitério é lugar para vivo? Olha ao ponto que esse homem estava. O diabo já colocou na sua mente, como dizendo: tu já está morto. Tu está aqui? Já está morto. Ou seja, o diabo colocou um ponto final na história desse homem, dizendo: tu já está morto. Mas quando Jesus coloca o pé em Gadara, debaixo do ponto final, ele coloca uma vírgula. Como dizendo: a tua história não vai terminar assim. Eu vou repetir novamente para você entender. O diabo já tinha colocado na mente daquele homem: você está morto, já era. Mas quando Jesus entra em Gadara, está dizendo: ei, vou colocar uma vírgula na tua história agora. E a tua história não vai terminar assim. Se alguém disse que era morte, é mentira. Vai chegar vida, e vida com abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus entrou nesta manhã aqui, irmão. Ele colocou o pé nesta manhã aqui hoje. E se porventura o diabo colocou na tua mente que tu já era, está morto, é mentira dele. Ele está entrando ou dizendo: a tua história não vai terminar dessa forma. Eita Jesus, aleluia. Jesus põe um pé em Gadara. O homem está lá dentro do cemitério. Olha o que o texto fala. Jesus está, põe um pé. O homem lá dentro do sepulcro começa a fazer o quê? Se morrer para fora. Jesus coloca o pé em Gadara. O homem dentro do sepulcro
começa a se mover para fora. Tu acha que foi os demônios que empurraram ele para fora? Tu acha que o diabo queria ele sair para fora? Porque quando Jesus colocou o pé em Gadara, a presença dele era maior. E a força do Espírito Santo começou a impulsionar aquele homem para fora. Mesmo ele não querendo uma luta, mas ele foi caminhando para fora. Porque o texto fala que amarrava esse homem com corda, ele quebrava. Corrente, despedaçava. Olha a expressão que a Bíblia usa. E ninguém podia o domar. Essa expressão aqui é para quê, irmão? Para animal. Animal, domar. Esse homem aqui estava considerado como um animal feroz. Ninguém o domava. Ninguém o conseguiu domar. Mas quando Jesus coloca o pé em Gadara, a situação mudou. Porque a minha Bíblia diz que um valente, ele é só valente quando chega outro mais forte do que ele. E quando Jesus coloca o pé em Gadara, aquele valente que ninguém o domava, ele falou: agora chegou um mais forte do que eu. E com esse eu não posso bater de frente. Com ele é diferente. Aí o texto fala que o homem saía do sepulcro. Saiu. E foi até o encontro de Jesus. Se os irmãos observar no texto, Jesus nem vai pregar para esse homem pregar. Só a sua presença já mudou o ambiente, já mudou o cenário. Aí a Bíblia diz, irmão, que aquele homem vem ao encontro de Jesus, vem ao encontro de Jesus, vem. Só que o texto fala que ele vem adorando. E a pergunta é essa: quem foi que veio adorando aqui? Foi um endemoniado ou os demônios? Boa pergunta, né? Quem é que veio adorando? O endemoniado ou os demônios? Irmão, vamos ser sinceros. Se foi um endemoniado que veio adorando, já é vergonha pra gente, sim ou não? E se foi os demônios? A vergonha é pior ainda, irmão. E como é que a gente diz que é adorador de verdade? Te adorarei em qualquer circunstância. Não é isso? Nós cantamos? Te adorarei, não importa a circunstância. Mas quando vem a tempestade, esmurece, abaixa a cabeça. Mas eu louvo a Deus que Deus ainda tem o seu remanescente, que ainda expressa a sua gratidão a Deus, não é só em momentos bons, é no momento de doença, está adorando, momento de porta fechada, está adorando, momento sem carro ou com carro, ele adora a Deus, porque ele não é refém das coisas materiais, para adorar ao verdadeiro Deus. Aleluia. Ei, aí o homem vem. Ó, estou terminando já, tá, irmão? Terminei que hora o culto aqui, irmão. É 11h30, né? Ixi, eu acabei já. A cara dele. O homem vem adorando, irmão, vem. Vem adorando. Se você observar no texto, ele vem adorando. Do nada. Daqui a pouco ele mudou. Ficou bravinho. Pode olhar no texto. Ele vem adorando. Daqui a pouco ele: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse me atormentar antes do tempo. Peraí. Ele vem adorando. Daqui a pouco ele muda. Fica bravinho. Aí a pergunta é: por que ele ficou bravinho?
O verso 7 vai dizer, porque Jesus dizia, sai dele, espírito imundo. Vou explicar melhor. Ele veio, sabe, adorando a Jesus. Jesus olhou para ele de longe e falou, essa adoração está meio esquisita. Está meio estranha essa adoração. Está querendo me impressionar eu? Logo Jesus? Fazer um cenário, um teatro. Né, irmão? Tem gente que é um ator de primeiro, irmão. Faz uma cena, irmão, você fala, puxa. Faz um teatro, irmão. Chora. Eu não consigo. Aí ele veio, irmão, adorando, veio. Aí Jesus olhou e falou, tá meio estranha essa adoração, meio esquisita. Tá querendo me enganar eu? Aí Jesus, sai dele! Quando ele falou, aí se manifestou quem estava nele de verdade. Meu Deus do céu, irmão. Vai ter um gostinho de apresentação. Vou ter que falar isso aqui, irmão. Ei, a gente está querendo impressionar quem de verdade? Fazer um teatro para quem? Para o homem? Chorar, mostrar que é uma coisa, mas Jesus conhece de fato quem é nós por dentro. Não adianta eu acenar, mostrar uma coisa por fora, mas por dentro eu sou outra. E Deus não trabalha com pessoa dupla em cima do muro. Ou você é crente ou não é, ou adora ou não adora, mas Deus quer verdadeiro. Seja pouco, mas seja verdadeiro. Aleluia. Até quando esse teatro vai ficar na tua história? Essa assinação mostrar uma coisa que não é. Você pode até mostrar para os homens, ser humano, o que você de fato está fazendo, mas para Deus nada de vale. Porque a minha Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Não, você não precisa mostrar nada para ninguém, irmão. Entra no teu quarto, chora mesmo, rebenta mesmo, porque Deus vai te recompensar e vai dizer, ei meu filho, minha filha, é isso que eu quero de verdade. O pastor mencionou aqui de coração, irmão, as emoções. Ei, mas vamos lá. Ele vem adorando toda, sabe, irmão? Sabe aqueles irmãos que vem, irmão, e tá na marcha, aquelas coisas. Você que é espiritual sabe, você fala, está meio estranho, né, irmão? Umas coisinhas meio deixa pra lá. Umas coisas meio leleca, meio estranha. Você fala, quem é espiritual sabe, irmão? Fala, isso aí tá muito esquisito. Aí Jesus, sai dele! Se manifestou. Ah, peraí. Quer dizer que você mostrar uma coisa que não é? Você quer? Aí na hora de ser confrontado, você não quer? Engraçado, né? Adorar, pular, sentir a presença. E na hora da confrontação? Ser confrontado. Ei, eu quero você aqui, ó. Quero você assim, ó. Machucou, doeu. Não vou mais para o culto mais, não vou cantar mais. Quer dizer que você aceita, você adora, mas a confrontado não quer ser. Não queremos ser. Mas vamos lá, deixa eu voltar a parte. Aí ele vem. Cai de joelho aos pés de Jesus. Cai de joelho. Aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele fala que é o quê? Legião. Legião, para quem não sabe, do romano lá, era uma legião de 6.000 soldados.
Então vamos aqui fazer um cálculo aqui. Dentro desse homem tinha 6.000 demônios. 6.000 demônios. O texto fala que ia passando uma manada de porcos. Era 2.000 porcos. Eles pedem para Jesus sair daquele homem e entrar nos porcos. Então vamos aqui fazer um cálculo. 2.000 porcos, 6.000 demônios. Então para cada porco, 3 demônios, é isso? Tá certo isso mesmo? É isso mesmo, né? Então, 6.000 demônios, 2.000 porcos. Então para cada porco, vamos aqui fazer só três demônios para cada porco. Entrou no porco. Cada 3 demônios entrou no porco. Aí eu pergunto, tu acha que o porco queria se matar? Acho que não. Foi os demônios que impulsaram aquele porco cair do penhasco e morrer. 3 demônios entrou no porco, matou um porco. E por que 6 demônios não conseguiram matar esse homem? Tu vai entender aqui agora, porque tu está vivo aqui hoje. Vê se tu te agradece a Deus, agradece a Deus, só por isso agradece a Ele. Porque tem pessoa aqui que vai nem para estar aqui hoje, irmão. Você nem pensava ser crente, irmão. Nem pensava estar aqui hoje. Quantos livramentos Deus te deu para a tua vida? Muitos já disseram isso aí. Pouco tempo de vida, pouco ano de vida. Pelo o caminho que está andando, já era. Aí eu pergunto, tu acha que foi mérito teu? Nosso? Não, irmão. Era Deus já te preservando, te guardando. Meu Deus, aleluia. Era Deus te guardando, dizendo, ei, com esse aqui eu tenho um plano. Com esse aqui eu tenho um plano, um projeto. E nada vai impedir o que eu tenho para ele ou para ela. Já era Deus te preservando a tua alma, a tua vida, para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje. E eu termino aqui agora, concluo aqui agora. Aí o texto vai dizer, irmão, que Jesus chega em Gadara. Não pregou nada para esse homem, não pregou. Ele só chegou. E o homem foi liberto. Vamos fazer aqui um paralelo rapidamente. Você lembra lá de João 11? De Lázaro, que está num sepulcro, está no cemitério. Jesus chega para Lázaro, ele tem que falar, certo? Fala, Lázaro, vem para fora. E ele saiu para fora. Para esse homem aqui, que está no sepulcro, no cemitério, Jesus não fala nada, ele faz o quê? Sai também. Você percebeu? Que para um, ele tem que falar para ele sair. Mas para outro, ele só chega e ele faz o quê? Sai. Se você observar, as atitudes foram diferentes, mas a reação foi a mesma. E qual é a diferença, pregador? Sabe qual é a diferença, irmão? Nenhuma. Porque Jesus falando e a sua presença é a mesma coisa. Eu vou repetir, você entendeu? Ele falando e a sua presença é a mesma coisa. Ei, para algum aqui nesta manhã, ele está falando, sai para fora, vai sair. Para outro, ele está em silêncio. Você está dizendo, e comigo, Senhor? Fica tranquilo. O resultado vai ser o mesmo. O resultado vai ser o mesmo. O milagre vai ser o mesmo para a glória de Deus. Com a permissão do pastor, fica de pé, igreja. Eu já passei do horário. Ei, eu queria falar aqui, eu queria pregar sobre o contexto de Gadara. Qual é o contexto de Gadara? Qual é o contexto de Gadara? Primeiro, ama os porcos. Segundo,
rejeita Jesus. E terceiro, sujeita os demônios. Olha o contexto de Gadara, irmão, que estava. Amava os porcos, sujeitava os demônios e rejeitava Jesus. Se você for ver hoje o contexto de muitas igrejas hoje, não está muito diferente. Onde muitas igrejas hoje amam os porcos. Porco faz das coisas materiais, só olha para baixo. Sujeita os demônios. Igreja hoje, irmão, que demônio prega, fala, tudo, irmão, no culto. O demônio tem mais prioridade do que a palavra de Deus no culto. Em muitos lugares. Em muitos lugares hoje estão rejeitando a presença do Mestre. Mas ele continua batendo na porta. Eu estou batendo na porta. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. A gente usa muito esse versículo para quem não é crente. Eis que estou à porta e bato. Mas Jesus ali estava falando com um crente que deixou ele lá fora. Ele dizendo: eu quero entrar. Jesus é tão educado, irmão, que ele não rouba a porta. Não faz nada forçado. Ele está batendo. Deixa eu entrar. Posso entrar? Quem é o Senhor? Sou Jesus. Eu quero fazer morada. Não, Jesus, aqui temos de tudo aqui já, Jesus. Temos ouro. Temos prata. Todo mundo aqui sadio. Todo mundo perfeito. Não, Senhor. Não, para fora. Irmão, igreja é só igreja. Igreja é só igreja quando ele está presente na casa. Esse lugar aqui, esse ambiente, não fazia nenhum sentido se ele não tivesse presente aqui neste lugar. Tu acha o que faz nós se mover da nossa casa para cá? É o ventilador? Tomazinho? Tomar uma aguinha fresquinha, um cafezinho? Tu acha que é isso? Se for para algum, me desculpe, veio para o lugar errado. Porque para mim, o que atrai para vir aqui, é a presença dele, irmão. Que a presença dele nunca falta aqui neste lugar. Que a presença dele nunca venha faltar neste lugar. Pode faltar tudo, menos a presença dele. E quando a presença dele é prioridade no culto, irmão, o resto, irmão, como diz um pastor amigo meu, é café pequeno. É café pequeno. Quando a gente prioriza a presença dele, o resto é café pequeno. Eles usam para lá. E o interessante, pastor, é que a gente pensa que ele vai usar é o da casa. Não! Ele usa de fora desse, irmão. E quem não é crente, o que não acredita, Deus fala: vou mostrar para você que eu sou Deus. Que quando todo negócio, eu uso quem eu quero, na hora que quero, para que meu nome seja glorificado na casa. Feche os olhos, meu Deus e meu Pai. Eu quero te louvar o teu nome, Senhor, nesta manhã, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa, Senhor. Deus, que alegria imensa estar na tua casa, Senhor. Que bom estar aqui sentindo a tua presença, Senhor. E ouvindo a tua voz, a tua palavra, Senhor. Eu quero pedir no nome precioso de Jesus, Senhor. Continua abençoando o pastor Ivanildo, os que estão ao seu lado, auxiliando, ajudando, Senhor, e toda essa igreja, papai. Que essa igreja venha ser uma referência, Senhor, dentro da pessoa que possessa e se liberta, Senhor. Porque o maior tesouro, Senhor, não é as coisas materiais, mas é a alma para o teu reino, Senhor. Que a igreja não venha perder o foco, Senhor, que venha descer do barco para alcançar a vida do outro lado, e para que todo mundo seja glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por cada um que estão aqui, Senhor. Deus, eu te agradeço, Senhor, de coração. Tu conheces meu coração, papai. Eu preguei só o que o Senhor colocou em meu coração, papai. Eu não inventei nada, Senhor. Eu só preguei tua palavra pura e genuína, Senhor. Senhor, que ela venha fazer efeito em cada coração que entrou aqui esta manhã, papai. Para que possamos entender, Senhor,
qual é a boa, perfeita e agradável tua vontade, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado de coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui pode bater a palma com o Senhor? Pode?